Você sabe como é feita a recuperação estrutural e a impermeabilização das paredes diafragma dos subsolos? Meu nome é Ricardo e nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o principal motivo dessas infiltrações e como recuperá-las. E essa obra em especial é um espaço cultural localizado aqui na Vila Mariana, em São Paulo, que foi projetado pelo arquiteto Jerônimo Bonilha. Para quem não sabe, é o Sesc Vila Mariana. As suas obras foram iniciadas em 1967 e a sua inauguração só veio 10 anos depois, em 1977. As suas duas torres que compõem o Sesc são todas em concreto aparente, tanto interno e externo. E quem olha de fora e quem frequenta o local já viu que algumas fachadas o concreto está pintado. Tem uma cor azul, amarela e branca, que vai fazendo um jogo e compõe o que o arquiteto idealizou nessa obra. Nós executamos essa obra em 2017 e 2018. Nós fizemos tanto o tratamento do concreto aparente interno e externo, como toda a recuperação da garagem. Lá existem 3 subsolos, o primeiro é aberto ao público e os demais são para funcionários. E ele havia muitas infiltrações provenientes das paredes diafragma. Aí você pode estar se perguntando, o que são as paredes diafragma? Elas têm alguns nomes comuns que do dia a dia as pessoas falam. Paredes de contenção, paredes de concreto. O que significa? São as paredes, geralmente são 4 paredes, que delimitam o terreno e ali seguram a garagem. E também evitam que haja um desmoronamento dos prédios e terrenos vizinhos. Então, são as 4 paredes que seguram e mantêm estável a estrutura dos subsolos. E hoje em dia é muito comum em 90% dos nossos clientes, e eu imagino que em muitos casos, em muitos edifícios comerciais e residenciais em São Paulo, onde essas paredes possuem infiltrações, rachaduras, fissuras, por onde escorrem água. Muitos prédios tentam fazer uma canaleta no piso para colher essa água, faz um ralo, faz um dreno e vai tentando conviver com o problema. E lá no Sesc esse problema estava muito evidenciado a ponto do último subsolo às vezes alagar. Então eles realmente precisavam fazer uma obra para conter e parar essas infiltrações. E qual o grande problema? A gente tem uma parede, uma estrutura de concreto, onde na parte de trás às vezes tem terra, e essa terra o que acontece? Tem chuva, a altura do lençol freático, essa terra pode estar encharcada de água. E qual é o caminho que essa água vai querer seguir? Vai querer seguir para dentro da garagem. Então, em algumas fissuras, pequenos furos, falhas de concretagem, toda essa água que está ali na terra pode vir para dentro do subsolo. E você pode estar me perguntando, mas por que isso acontece? Isso é uma falha construtiva? O correto e o perfeito seria ir atrás dessa parede, remover a terra, impermeabilizar. Existem vários produtos e várias técnicas para impermeabilizar cortinas, paredes, diafragma, e depois recoloca a terra e fecha. Mas a gente sabe que hoje é inviável, porque o seu vizinho pode ter uma casa. Como você vai chegar lá, arranca a casa, chega no subsolo? Você não tem acesso à parte de trás da sua parede, você só tem acesso pelo lado de dentro, pelo lado da sua garagem, que é o que você vê. E primeiramente o que deve ser feito? Você faz a recuperação estrutural da sua parede. Você pode ter uma fissura ou várias fissuras por onde estão percolando água e gerando lixiviações. Você pode ter esta água atacando a armação e estourando, uma gíria aqui, um modo de dizer, o seu concreto, e deteriorando a sua parede, que é estrutural. Então o primeiro passo é fazer a recuperação estrutural desta parede. Aí você pode estar se perguntando, mas tem um ponto que está vindo muita água, quase como uma bica, uma torneira aberta. Existem produtos no mercado hoje que servem para tamponamento imediato. Ele não serve para recuperar, ele serve para você insere ele naquele furo, ele seca muito rápido, ele vai tamponar aquele fluxo de água. Ela não é uma recuperação estrutural, ela apenas te ajuda a parar o fluxo de água, e nisso você ganha um tempo para fazer a recuperação estrutural e depois partir para a impermeabilização. E uma coisa muito importante é a execução dos drenos, o barbacãs, nessa parede. Para quê? Para canalizar, captar essa água que está ali atrás e você levar ela para um destino final, seja para uma caixa, para uma cisterna, para algum lugar onde ela não vai ficar mais escorrendo pela parede e percolando pelo seu concreto. Ela vai estar canalizada por esses drenos e vai ter o seu destino final. Lembrando que esses drenos não estão impermeabilizando a parede, eles estão apenas canalizando e levando a água para o caminho, para o destino final. E tem muitos clientes que querem também impermeabilizar a parede. E aí que entra o grande problema. Você sabe a diferença entre uma impermeabilização positiva
e uma impermeabilização negativa, eu vou tentar explicar um pouco melhor. O que é uma impermeabilização positiva? Vamos imaginar uma piscina. Eu faço uma piscina com uma caixa, impermeabilizo, ponho o revestimento e coloco a água. A minha água está em contato direto com a minha impermeabilização. Isso é a impermeabilização que a gente chama de impermeabilização positiva. E o que é a negativa? Exatamente o oposto disso. Imagina que eu tenho a mesma piscina revestida com água, só que eu resolvo impermeabilizar ela por baixo. Pode não fazer muito sentido, mas é exatamente a saída que a gente tem para fazer a impermeabilização da parede de diafragma. Por quê? Porque eu não tenho como ir atrás dela, devido aos meus vizinhos, para fazer a impermeabilização comum ou convencional. Então a gente faz a impermeabilização com produtos cimentícios que têm capacidade de absorver essa força negativa, que é o que significa? É a água vindo, atravessando a parede e batendo nas costas da impermeabilização. Então a impermeabilização está agindo de forma negativa nesse caso. E muitos podem se perguntar, fiz tudo isso, pode aparecer um novo ponto? Pode. Por quê? Porque ali atrás é um solo. É um lençol freático. Você não sabe direito o que tem ali atrás. E a água pode encontrar um novo caminho. O que a gente indica aqui na Serpol? Fez todo esse serviço daqui a algum tempo. Não importa se pouco tempo ou muito tempo. Algum tempo. Surgiu um novo ponto. Vai lá naquele ponto, executa um novo dreno, canaliza ele junto com os outros e faz o reforço da impermeabilização. Lembrando que a impermeabilização tem vida útil e que você precisa refazer e tomar cuidados com ela. Não é simplesmente uma pintura que você vai passar lá e ela vai durar 10, 20, 30 anos. E para finalizar essa recuperação estrutural dos subsolos que a gente fez no SESC, a gente também refez todo o contrapiso da garagem e uma nova pintura com tinta epóxi e também pintura de todos os tetos, paredes. A garagem ficou nova e entregue para o cliente. E já no tratamento do concreto aparente, lembra que eu comentei lá no começo do vídeo que eu falei que a fachada, em alguns pontos dela estão pintados? Está pintado de cores fortes, que são o azul, o amarelo e o branco. E nesse caso foi utilizada a tinta Geoplast, que foi especificada pelo cliente e pelo projetista, que gerou e deu vida nova às duas torres que formam o SESC Vila Mariana. Eu espero que você tenha gostado e esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre manutenção das paredes e cortinas dos subsolos. Se você gostou, clica aqui nesse vídeo, dá um joinha, segue a gente nas redes sociais e se restou alguma dúvida ainda, manda pra gente ou aqui nos comentários ou através dos nossos canais que a gente vai tentar te ajudar ou te indicar a melhor solução.